Esta sala era o refeitório das antigas freiras e esta pintura dos tetos foi feita no século XVII. Os azulejos foram aplicados já quando foi o general Santos Costa que fez obras e foram trazidos de vários locais. Por isso estes azulejos não têm continuidade, não há uma sequência, nem em termos de assuntos, nem em termos de técnica do azulejo, porque aparecem em várias épocas e alguns até estão misturados, os de uma época com os de outra época. Por causa dos desenhos a gente conhece se são mais no início do século XVIII, se são mais no meio, se são mais no final. As pinturas são importantíssimas porque têm cenas do Antigo e Novo Testamento, mas há também uma outra característica, que é a simbologia do Santíssimo Sacramento. Aparece o Cordeiro Pascal, aparece o Maná, e tudo está direcionado para o topo da sala, neste ostensório com a hóstia consagrada que está aqui. E lá fora, aqui à entrada desta porta, há também 2 ostensórios com o Santíssimo Sacramento, e lá fora há também, à entrada da portaria, estão as mesmas 2 custódias, são diferentes, mas têm a mesma finalidade, que é expor o Santíssimo Sacramento. E isto tem uma razão de ser. Está lá um escrito dizendo que no ano de 1671, uma senhora, Dona Luísa Bivar, mandou fazer esta obra, que foi revestir aquelas paredes de azulejos. E porquê? Foi o ano que houve um sacrilégio cometido na igreja de Odivelas. Foi quando se roubou e se profanou o Santíssimo Sacramento na igreja de Odivelas, abrindo o sacrário, despejando as hóstias e indo esconder o roubo onde é hoje o senhor roubado. Foi em 1671. É o século em que foi pintado este teto, é o século em que foi forrado de azulejos a parte de entrada, e é nessa altura que põem estes Santíssimos Sacramentos em 4 lugares, e agora aqui mais um, e ainda com a simbologia toda do Santíssimo Sacramento direcionada para aqui. Porquê? Porque foi um ano que a corte veio aqui muito em desagravo ao Santíssimo Sacramento, porque era uma devoção real muito forte em Lisboa. Quando aconteceu esse roubo, a corte veio aqui passados 20 dias. Veio aqui o rei com a corte, fizeram uma procissão solene de desagravo, aí essa considerava um ato sacrílego gravíssimo, fizeram uma procissão de desagravo para a igreja, e foi nessa altura que quiseram apresentar esta casa bonita para a corte. E essa é a razão de ter sido no século XVII e de estar com estes motivos que estão pintados neste magnífico teto. O Sr. Coronel disse que é a sala provavelmente mais bonita de Odivelas, e eu não acho que não é só de Odivelas, eu acho que eu não sei se não será até de Lisboa, porque estes tetos que estão assim pintados, há em Óbidos, por exemplo, uma igreja que tem também um teto neste género, com estes motivos, não os sagrados, mas os desenhos destas linhas e destas flores e disto, é o mesmo estilo, mas não tem nem esta informação do Antigo e Novo Testamento, nem tem a beleza que tem esta sala. Eu não tenho dúvidas que não há de haver muitas em Portugal iguais ou desta qualidade, com este nível. E depois não são só... o teto é a coisa mais valiosa, não é? E depois temos os azuleiros, que também são valiosos, apesar de não estarem devidamente catalogados. E depois uma coisa que tem muito valor nesta sala são estes azulejos de brilho de madapérola. Isto agora já conseguem fazer aqui imagens, mas eu vim aqui uma vez com uma equipa da televisão que não conseguiu fotografar esta sala por causa do reflexo que fazia nas lentes das máquinas o brilho destes azulejos. Desistiram de fazer um trabalho aqui que eles queriam fazer, colher estas imagens aqui desta sala. E lá embaixo, como do lado lá é a cozinha, como o Sr. Coronel diz, há uma roda para a comida passar da cozinha para esta sala sem arrefecer. Comodidade, acima de tudo, porque nós nunca podemos esquecer que isto era uma casa de senhoras nobres. Não era uma casa de freiras qualquer. Era uma classe aristocrática que tinha vindo para aqui dos palácios dos seus pais e que, quando entrava aqui, vinha acompanhada com as criadas que tinha nos palácios dos seus pais, e quando havia escravatura, traziam as suas escravas para servirem aqui. Portanto, essa ideia de que elas é que faziam os bolos e a marmelada e não sei o que mais, isso é pura imaginação.
atenção, porque estas senhoras não faziam isso, dedicavam-se a diversões, eram exímias no toque de instrumentos musicais, sobretudo de corda, e na preparação de festas que elas aqui organizavam. Havia nesta casa 47 festas por ano. Portanto, elas estavam ocupadas, muito ocupadas, o seu espírito muito ocupado, para poderem não sentirem aqui o isolamento, porque os convívios eram permanentes. Portanto, é uma casa de senhoras de alta nobreza, não é uma casa mendicantes, como eu já ouvi dizer. Muito obrigado.